amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para a galera e hoje nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo da nossa disciplina. Gente, vamos falar do planejamento. Planejamento, vocês podem ter certeza de todos os elementos do processo administrativo, é aquele que é mais cobrado em todas as bancas de concurso, em todos os tempos, você pode ter certeza disso. Então é o seguinte, você já sabendo, meu filho, minha filha aí, meu amigo, minha amiga, você já está sabendo disso, cara? Então você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, eu vou aprender esse negócio de planejamento de forma definitiva, tá certo, meus amigos? Então vamos lá, vamos trabalhar o planejamento. Gente, primeira coisa, olha só, o planejamento é muito importante para a ciência da administração. O planejamento é a primeira etapa do ciclo administrativo. Você não faz nada sem o bendito planejamento. E o setor público, você pode ter certeza que o setor público é especialista em planejar, tá certo? Então vamos lá, vamos trabalhar o assunto aqui, planejamento, tá certo? Sobre o assunto planejamento, eu tenho que fazer mais uma observação para vocês, né? O professor Luiz Antônio Carvalho, eu vou gravar ainda mais uma aula para vocês de planejamento estratégico, tá certo? Nessa aula de planejamento estratégico, nós vamos abordar especificamente ferramentas de como elaborar um planejamento estratégico. Esta aula de planejamento diz respeito ao planejamento das funções do administrador, do processo administrativo e do processo organizacional. Bacana? Então vamos lá, né? Primeiramente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que todas as organizações elas não trabalham de forma amadora, é empírica. Ela não trabalha, as organizações não trabalham de improviso. Professor, o que é trabalhar de improviso? Trabalhar de improviso é você trabalhar sem o exercício da ferramenta planejamento. É a mesma coisa nos seus estudos. Você está estudando aí ao Deus dará, você está sendo levado nos estudos. Gente, o estudo tem que ter um planejamento. Tá certo? Então, o improviso é o oposto do planejamento. E as organizações, tá certo? As organizações, elas planejam. Tá? E vocês podem ter certeza, se esse assunto está lá no seu edital, tá? A banca examinadora, o órgão que você vai trabalhar, espera que você saiba o mínimo de planejamento, tá certo? Vem comigo aqui. Ó, as organizações não trabalham na base da improvisação. Quase tudo nelas é planejado antecipadamente. Então, o planejamento é fundamental, essa ferramenta de planejamento. Tá? O planejamento figura como a primeira função administrativa, por ser aquela que serve de base para as demais funções. Professor, eu não estou entendendo o que essas demais funções, como assim a primeira? Lembram do ciclo administrativo? Essa aula aqui, ela faz parte das funções do administrador. E nós vimos já na aula de introdução, que você tem que assistir essa aula de introdução, que nós temos um ciclo administrativo. Primeira fase, qual que é? O planejamento. Esse cara aqui vai definir o que a organização deseja, ou quais são os objetivos a serem alcançados pela organização. Depois, vai organizar. O que é organizar? Fazer acontecer aquilo que foi previsto no planejamento. Logo depois, a direção, controle e assim por diante. É o ciclo administrativo. Então, por isso que fala que é a primeira função administrativa. E pasmem, isso, fácil, cai muito em concurso, né? E pode ser aquela que serve de base para as demais funções. Por quê? Porque toda a organização, a partir dessa primeira função, tá certo? Toda essa primeira função do planejamento, vai se organizar para tentar cumprir os objetivos previstos no planejamento. Comigo aqui, né? O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente, essa palavra aqui é muito importante, olha só, antecipadamente. Por isso que o planejamento é a primeira etapa do processo administrativo. Quais são
os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los, né? Bacana, galera? Ok, então você já sabe isso aqui. Mas, professor, dá uma dica para a gente, dá aquelas dicas que realmente, assim, são dicas diferenciais que fazem a gente acertar questões no concurso. Olha só, gente. 90% das questões de prova que versam sobre este assunto, o examinador quer saber se você tem uma visão sistêmica. O examinador quer saber de você se você sabe quais são os produtos produzidos por cada etapa do processo administrativo. Por exemplo, no planejamento. O que se faz no planejamento? Tá? Vai aqui, ó, definir a missão da organização. Professor, qual que é a missão, a razão de ser da organização? Então, os produtos do planejamento. Definir a missão, formular objetivos, definir os planos para alcançá-los, programar as atividades. Ok, então aqui são os principais produtos do planejamento. Professor, faltou algum outro produto? Sim, eu vi algumas provas que o professor, para preparar essa brilhante aula, o professor executa vários exercícios para verificar se esse conteúdo que o professor ministra vai ser aquele conteúdo base para que você acerte qualquer questão. E algumas questões de prova está escrito o seguinte, olha só, ó, a análise, ó, SWOT. Professor, essa análise do SWOT é também um dispositivo do planejamento? Sim, é um dispositivo do planejamento. Nós vamos trabalhar essa análise SWOT lá na ferramenta de planejamento estratégico, tá certo? Então, planejamento aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, aqui são os produtos. Professor, já que nosso estudo é um estudo integrado, tá certo? Quais são os principais produtos da organização? Recordando, que já expliquei isso para vocês, ó, dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade. Principais produtos da direção: designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. E os principais produtos da etapa controle são definir padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho e ação corretiva. Professor, você estava falando dos assuntos que mais caem em concurso. Sim, o cara vai pegar aqui, ó, essa fase aqui, ó, de orientar, e vai falar que é do planejamento. Logo, você vai interpretar que orientar não faz parte da etapa planejamento, então está errada, orientar faz parte da direção. Professor, é simples assim? É simples assim. Então, o aluno aí tem que ter em mente esse modelo mental para acertar as questões, né? Nós sabemos que esse processo administrativo proporciona o ciclo, não é isso? O ciclo administrativo da organização. Tá? Nós temos a primeira etapa, o planejamento, a segunda, a organização, direção e controle, não é isso? Só que é o seguinte, vimos já na aula passada que esse ciclo administrativo ele vai se interagir. Ó, o planejamento vai interagir com a direção, controle com a organização e assim vice-versa. Então é um ciclo administrativo. Esse cara aqui, o planejamento, que vai ditar o ritmo para toda a organização. Esse cara aqui, o planejamento, que vai definir o que a organização deseja. Professor, então, o que deseja? Formular os objetivos organizacionais, ou seja, o alcance, aquilo que vai almejar, aquilo que vai ser alcançado, realizado, a meta da organização. E claro que a partir desse planejamento vai ter que organizar para fazer acontecer o planejamento, que é desenhar o trabalho, alocar recursos, coordenar atividades. A direção, que é a ação do líder, da gerente, vai designar pessoas, comandar, liderar, mandar, desmandar, motivar, comunicar e assim por diante. Depois controlar, que é monitorar as atividades e corrigir os desvios, né? Tudo isso para quê? Para que isso aqui é parte da organização, atinja desempenho dos objetivos, produtos, serviços, eficiência e eficácia. Agora, é claro que essa organização precisa de recursos, que são os insumos, né? Recursos humanos, pessoas que vão trabalhar, financeiros, materiais e tecnológicos da informação. Então, aqui dá para ter uma visão global do processo administrativo, né? Falando agora somente da etapa planejamento, porque nós vamos ter uma etapa que vamos falar somente de organização, outra de liderança e, finalmente, controle, né? Então, o objetivo do planejamento é o seguinte, cara, é você definir hoje
um presente, ó, para um futuro. Agora, para você sair de presente hoje e chegar nesse futuro aqui, de forma empírica, no improviso, você até pode chegar lá, né? Contando com bastante sorte, ajuda divina, você até consegue chegar lá, mas é muito mais difícil. As organizações dispõem de quê? Da ferramenta de planejamento. E nessa ferramenta de planejamento, do presente até chegar ao futuro, ela vai instruir o administrador, tá certo? Tem que lembrar também que o planejamento é um elemento do administrador, quem faz gestão, tá? Vai definir o seguinte, ó, de onde estamos agora e onde pretendemos chegar. Olha só, onde que estará descrito aonde pretendemos chegar? É muito simples, ó, através do planejamento, tá? Através de um planejamento, você aqui vai definir o que vai ser feito, quando, como. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Qual a sequência, quais os resultados, qual o objetivo a ser traçado, né? Temos também a situação real, a situação atual, através dos planos, né, até os objetivos pretendidos. Então, isso aqui é o planejamento. Lembre-se, olhem o seguinte, que o planejamento ele vai dar para você um rumo, uma orientação, porque do presente, da situação atual até o futuro, você pode percorrer diversos caminhos diferentes para atingir aquilo que você pretendeu. Diversos rumos que a organização pode seguir. Então, o planejamento vai definir o rumo. Como? Não somente o rumo, mas vai quantificar o resultado dessa direção que a organização irá tomar, os objetivos, irá definir também o como fazer, quando, prazo e assim por diante. A partir desse momento, eu quero que vocês coloquem isso na sua cabeça, vai definir o rumo, né? E vamos fazer aqui uma questão de concurso. Olha só, nessa minha caminhada de concurso, né, eu olhei essa questão aqui, eu achei bastante diferente, porque colocou um comando aqui bastante artístico, né? Artístico, olha só. Se você não se importa muito onde quer chegar, então não importa que caminho toma. Olha que interessante, né? Se você não se importa muito com onde quer chegar, então não importa o caminho que toma. Então você tem que saber aonde você quer chegar para você seguir os caminhos, não é isso? Olha só. Essa frase é um trecho dito pelo gato Cherry em Alice no País das Maravilhas, né? Refere-se a qual etapa do processo administrativo? Olha aí, planejamento, organização, motivação, direção, meta, né? Para quem não é administrador e não tem esse conhecimento, né? Ele pode estar colocando, ó, direção, né? Só que a direção do processo administrativo não é de caminho, direção é de liderança, de comandar, né? Então é o seguinte, ó, a alternativa é letra A. Viu como ficou fácil? A partir do momento que o aluno tem essa visão, tá certo? Tem esse juízo de valor, fica fácil fazer questões de concurso, né? Vamos continuar nossa aula. Planejamento, não? Então, planejar é definir objetivos
escolher antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los, né? Nesse processo de planejamento, nós temos uma etapa chamada de diagnóstico. Tá certo? O que é o diagnóstico? Você vai analisar os seus pontos fracos, os pontos fortes, fazer uma análise ambiental interna, uma análise ambiental externa. E a partir desse diagnóstico, você se conhecer, tá certo? Conhecer as suas limitações, as suas fortalezas, as oportunidades e as ameaças, tem condições de traçar um objetivo e, claro, correr atrás dele, né? Então, olha só, muito importante aqui. O planejamento define aonde se pretende chegar. Tá? Então, qualquer prova de concurso colocou lá aonde se pretende chegar, função planejamento. Só isso? Não. Olha que importante. O que deve ser feito? O que deve ser feito para quê? Para chegar aonde você planejou. O que mais? Quando você vai chegar, não só quando, que é o lapso temporal, mas também como chegar, né? Você vai detalhar. Professor, e qual sequência? Por exemplo, professor, olha só, tá? Olha só, uma empresa estipulou como meta, tá? Vamos colocar uma meta financeira aí, ter um faturamento de R$1 milhão no próximo exercício. Tá lá, muito fácil. Então, professor, definiu a meta, R$1 milhão, ok, tranquilo. Só se ficar só nesse objetivo, o planejamento está falho. No planejamento tem que detalhar, tem que mostrar o caminho de verdade. O planejamento tem que olha só, onde se pretende chegar, 1 milhão, está lá. Né? Aí tem que descrever no planejamento o que deve ser feito para se alcançar esse 1 milhão. Além disso, quando vai se alcançar, é claro que vai fazer aí, se ele quer 1 milhão por mês, R$1 milhão aí por ano, aí ele vai definir janeiro, fevereiro, março, abril, né, quantidade das submetas desse resultado. Quando, como, o que vai ser feito, tá certo? Como vai conseguir atingir isso, né? Ampliando aí as vendas do produto A, B, C, e em que sequência? Então, o planejamento ele é completo, não é só definir o objetivo. Definir o objetivo, papo reto com vocês, é a etapa mais fácil do planejamento. Tá? O mais difícil é mostrar o caminho. Você tem lá, você sabe o que você quer. Você está aqui, você sabe, é esse caminho a ser percorrido, né, ou de forma que você conseguir executar tudo aquilo que foi planejado, tá, das formas que foram planejadas, no final você vai chegar àquele resultado. Isso não é tão fácil, né? Vamos lá aqui, continuar, né? Então, planejamento. Nessa aula aqui, nós vamos estudar os seguintes tópicos, preste atenção aqui. Nós vamos estudar o tópico estabelecimento de objetivos, fundamental, né? A primeira fase do planejamento é definir o que pretende realizar. O desdobramento dos objetivos. Professor, por que o desdobramento dos objetivos? Porque nós temos uma hierarquia de objetivos. E nessa hierarquia de objetivos, o examinador pode querer saber isso de vocês, né? A abrangência do planejamento, isso aqui vocês já vão entender. Aliás, se vocês se esforçarem um pouquinho a memória, você já aprendeu esse item C. Abrangência do planejamento. Gente, a abrangência do planejamento está vinculada aos níveis da organização, os níveis hierárquicos da organização. Nós temos quantos níveis? 3. Quais são? Institucional, intermediário e operacional. Então, teremos 3 níveis de planejamento. O primeiro nível, o topo, chama-se planejamento estratégico. O segundo, nós temos o planejamento tático. E, finalmente, o terceiro planejamento, que é o planejamento operacional. Tá? Temos o último item da aula nossa, nós vamos trabalhar os tipos de planejamento. Lembrando que toda essa teoria diz respeito ao grande professor Adalberto Chiavenato, que eu asseguro para vocês que é a teoria, que é a fonte, tá certo, da elaboração de mais de 90% das questões de prova de concurso, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre estabelecimento de objetivos, né? Então, objetivo
é uma quantificação do resultado que você pretende alcançar em determinado tempo. Esse objetivo deve ser o seguinte: o planejamento é um processo que começa com os objetivos e define os planos para alcançá-los, né? Isso é importante, ó. Define o quê? Os objetivos e os planos para alcançá-los, né? Objetivos são resultados futuros que se pretende atingir. Claro, né? Ah, professor, esse objetivo já foi alcançado, já foi atingido. Então, não é objetivo, já é passado. Lembre-se que o objetivo é sempre futuro, tá? Sempre futuro. São alvos escolhidos que se pretende alcançar dentro de um certo espaço de tempo, aplicando determinados recursos disponíveis ou possíveis. Assim, os objetivos são pretensões futuras, uma vez que alcançados, deixam de ser objetivos para se tornar uma realidade. Tá? Finalmente, né? Então é o seguinte, então isso aqui são os objetivos. O segundo ponto que nós vamos trabalhar são os desdobramentos dos objetivos. Ah, professor, a organização só tem um objetivo. Não. A organização tem diversos objetivos. E esses objetivos estão todos eles interligados por uma hierarquia. Tá certo? Então existe a hierarquia. Vou ler esse texto para vocês. Ah, por que você lê o texto? Cara, porque é muito fácil. Você tem que estudar com inteligência, com energia, com sabedoria. Isso vai aumentar a sua produtividade. Olha só. Lê por quê, cara? Porque esse material é um material base para a elaboração das provas de concurso. Então, a probabilidade do examinador utilizar esse texto como base é muito grande. Se você já tem conhecimento do texto, fica mais fácil você acionar o seu sistema aí na sua cabeça para quê? Para chegar na resposta. Então, vamos ler lá. Você tem que se habitualizar com isso. Os objetivos das organizações podem ser visualizadas em uma hierarquia que vai desde os objetivos globais da organização, no topo da hierarquia, até os objetivos operativos ou operacionais, que envolvem simples instruções para a rotina cotidiana, base da hierarquia, né? Ou seja, quais são esses objetivos, o desdobramento dos objetivos? Então, olha só, com muita calma nessa hora aqui. Não basta só você memorizar, você tem que entender. Você tem que desenvolver um pensamento aí de raciocínio. Comigo, primeiro, o que está no topo daqui são os objetivos organizacionais. E lá na base são as normas, são as regras específicas para execução dos procedimentos. Bacana? Então temos aqui objetivos organizacionais no topo da hierarquia. E embaixo da pirâmide as normas. Olha só. Aí nós temos aqui, amplitude. O que é isso, professor? Que esse objetivo organizacional aqui, ele é de maior amplitude. E nós temos aqui as normas que são de menor amplitude. O que acontece, professor? Que esses objetivos organizacionais devem perfazer toda a organização. O que significa dizer? Que as políticas têm que obedecer os objetivos, as diretrizes têm que obedecer, seguir as regras, orientações, né, das políticas e objetivos e assim por diante. Olha só, isso que vem a ser a hierarquia dos objetivos. Professor, significa dizer que eu não posso elaborar uma metodologia que é contrária a uma política? Concordo, não pode. A metodologia que você irá descrever, fazer, tem que ser o quê? De acordo com a diretriz, de acordo com a política, assim por diante. Então, quanto maior, tá certo? Amplitude, tá? Maior vai ser o alcance dentro da organização. Outro ponto importante que você tem que analisar, nós temos aqui um nível de detalhamento. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro.
Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e vespertinas noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olha só, tá? Ou seja, quanto maior a amplitude, menor será o detalhamento, tá? Aí, quanto menor a amplitude, maior vai ser o detalhamento, mais específico tem que ser, mais detalhado tem que ser, tá certo? Professor, por que em cima tem que ser? Porque está no topo. Tá? No topo, e isso é regra para toda organização. Lá no topo tem que ser o quê? Tem que ser sintético, não pode ser analítico, tem que ser uma coisa mais resumida. Bacana, então nós trabalhamos, acabamos de finalizar aqui mais um item importante da aula de planejamento, o desdobramento dos objetivos. Nesse ponto, o que tem que ficar na cabecinha de vocês aí, meus amigos? Olha só, tem que pensar que existe uma hierarquia de objetivos. Quais são? Objetivos organizacionais, no topo, políticas, diretrizes, metas, programas, procedimentos, métodos e normas, ok? Bacana. Outro assunto, que são assunto é a abrangência do planejamento. Esse aqui cai muito, né? Já explicamos para vocês. Nas organizações nós temos quantos níveis? 3. Temos 3 níveis, vamos ter o quê? 3 níveis de planejamento. O primeiro nível é o planejamento estratégico, o segundo nível é o planejamento tático e o terceiro é o operacional. Está aqui para vocês aqui, né? Aqui está a organização. Essa parte aqui é os caras que planejam. Esses outros caras aqui são os caras que vão executar. Ó, nível institucional, escrevam aí, tá? Coloquem, façam anotação. Planejamento estratégico. Nível intermediário, planejamento tático. Nível operacional, planejamento operacional. Tá certo? O que pode acontecer na prova? O cara manda aqui, ó, planejamento tático é de responsabilidade dos supervisores. Está errado. O planejamento tático é de responsabilidade dos gerentes, ou seja, mapa mental, visualizar, tá? Vocês têm que visualizar esse cara aí. Bacaninha? Vamos lá, continuando, né? Agora nós vamos trabalhar o seguinte, o planejamento estratégico, tá? Rapidamente, o planejamento tático e o planejamento operacional. De cara, eu já falo para vocês, o estratégico, responsabilidade de quem? Diretores e presidentes. Abrange toda a organização e ele será mais sintético, ok? Planejamento tático é planejamento departamental, de responsabilidade dos gerentes. E o planejamento operacional, de responsabilidade dos supervisores e a da operação. Bacana? Vem comigo aqui. Planejamento estratégico. Tá? Sobre esse cara aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte. O professor tem uma aula, tá? Eu tenho essa aula, tá? Preparada aí, estou em fase de atualização de todo o meu curso, chamado Planejamento Estratégico. Tá? Nessa aula de Planejamento Estratégico é uma ferramenta do administrador. Nessa aula do Planejamento Estratégico, o professor vai trabalhar só essa ferramenta. E cai muito. Lá nós vamos trabalhar um pouquinho sobre planejamento de cenários, visão projetiva, visão prospectiva, análise SWOT, tá certo? Ameaças, vamos lá, análise interna, que é pontos fortes, pontos fracos, análise externa, que são as ameaças e as oportunidades, enfim, visão, valores, visão de futuro, enfim, todos esses dispositivos
tá? Nós trabalhamos na aula de planejamento estratégico. Então anotem para a gente aí. Se na sua prova cair um dos seguintes itens, todos esses itens que eu vou falar para vocês agora dizem respeito ao planejamento. Primeiro lá, vamos lá, ó. Vamos lá. Missão, visão, valores, diagnóstico, análise interna, análise externa, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, matriz SWOT. Professor, escreve esse SWOT para mim, professor. Eu escrevo para você, ó. Tá? A gente escreve aqui, ó, SWOT. Então, todos esses elementos que eu acabei de falar para vocês, meus amiguinhos aí, são elementos que vocês, nesse momento da aula, nesse momento do nosso curso, vocês têm obrigação de fazer um link com o elemento planejamento. Bacana? Com essas dicas, ninguém segura você. Vamos lá, planejamento. Vamos lá. É o planejamento mais amplo e abrange toda a organização. Ok, planejamento estratégico. Né? Comigo aqui. É projetado ao longo prazo, tendo os seus efeitos, consequências estendidos a vários anos pela organização. Nível institucional, planejamento estratégico. Prazo, longo prazo. Aí você já matou. Professor, se tem um longo prazo, nós temos o médio prazo e o curto prazo, antecipando a matéria, formando para você um juízo de valor. Gente, sem ver, planejamento tático vai ser de prazo longo, médio ou curto. Claro, planejamento tático, nível intermediário, do meio vai ser o quê? Vai ser prazo médio, tá certo? Médio prazo. E o operacional vai ser o quê? De curto prazo. Bacana? Ó, longo, vários anos, ok? Vem comigo aqui. Envolve a empresa com uma totalidade, abrange todos os recursos e áreas de atividade e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. Professor, o que vem a ser objetivo de nível organizacional? É os objetivos da empresa, da organização. Lembra que eu agora passei para vocês um exemplo, que é aquele exemplo lá, a organizar objetivo, tal, uma meta lá misturada com objetivo de faturar 1 milhão por ano. Então, esse aqui é o objetivo, né? Vamos aí, um objetivo de nível organizacional. É definido pela cúpula da organização. Quem está na cúpula, diretores e presidentes, no nível institucional, e corresponde ao plano maior ao qual todos os demais estão subordinados. Então, ele está na hierarquia máxima dos planos. Se tem um planejamento estratégico, nós temos o planejamento tático. Tático, está no meio de campo, né? Esse também, planejamento tático, cai muito isso aqui, ó, é chamado de planejamento departamental, do departamento. Tá? É o planejamento que abrange cada departamento ou unidade da organização. Professor, eu gosto de estudar com exemplos, tudo bem. Em uma organização, por exemplo, você tem um planejamento de marketing, administrativo, financeiro, operações. Significa dizer que você vai ter um planejamento estratégico para a organização toda. E no tático, você vai ter um planejamento tático do marketing, tá certo? Do marketing, gestão de pessoas, financeiro, operações e assim por diante. Então, ele é departamental, tá? Departamental. Então, o planejamento tático é da unidade, do departamento. Cai bastante concurso também. Vamos falar mais sobre o planejamento tático. É projetado a médio prazo, aí, ó, viu? Geralmente para o exercício anual. Envolve cada departamento, abrange seus recursos específicos e preocupa-se em atingir os objetivos departamentais. É definido no nível intermediário em cada departamento da empresa, né? Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui que talvez não deva ter ficado esclarecido. Então você tem um cara aqui, ó, tá? Você define um planejamento estratégico, tá? Vou colocar aqui um lapso temporal, 4 anos, tá? 4 anos. Ok. O planejamento tático
tá? Isso aqui é o planejamento tático, ó. Ó, tático, ó. Anual. Fechou? Entendeu, galera? Então, normalmente, os planejamentos estratégicos aí são mais de um ano, tá certo? E o planejamento tático é um ano. Aquele exemplo que eu passei para vocês aí, eu fiz aí um exemplo improvisado para a galera aí. Agora ficou claro para vocês, né? Então, planejamento estratégico, 4 anos, né? Normalmente, 4 anos. No setor público, nós temos 2 tipos de planejamento do setor público, né? Nós temos aí, no setor público, nós temos aí, só para deixar claro para a galera, ó, aqui é para você saber, é para você aprender, tá? Vou colocar aqui, ó, setor público. Ó, setor público, né? Nós temos, ó, um planejamento estratégico, ó, de longo prazo, certo? E nós temos o planejamento estratégico de médio prazo. Esse cara aqui, ó, de médio prazo, ele é de 4 anos, ok? Ele é de 4 anos e ele tem um nome. Ele chama-se PPA. Ah, professor, esse PPA é aquele PPA do portão eletrônico da minha casa? Não, não tem nada a ver com isso não, tá? Esse PPA, eu vou até escrever para a galera aqui, ó. Ele chama-se, ó, Plano Plurianual. Tá? Aí, para vocês aí. Tá? Professor, qual que é o tempo, professor, do planejamento de longo prazo do setor público? Aí, ele é setorial, ele é regional, né? Aí nós temos aí, por exemplo, nós temos aí de infraestrutura, 15 anos, tem outros, 20 anos, né? Saneamento básico, 20 anos, tá? Educação, também tem um planejamento, tem um plano estratégico de longo prazo, então depende do segmento do setor público, pode ser 10, 15, 20 anos, bacana? Esse cara aqui, ó, tá? É o PPA, é o mais cobrado, né? É o mais cobrado. Então, no setor público é diferente, tá certo? Professor, onde que eu vou aprender esse cara do setor público? É uma disciplina chamada de Administração Financeira e Orçamentária, onde o professor Luiz aí tem o prazer de ser o professor dessa disciplina aí também, né? Ok? Então, é planejamento estratégico de longo prazo. Vamos agora para o planejamento operacional. Operacional está lá na base da pirâmide, tá certo? É o local dos supervisores, vai ser aquele planejamento que vai abranger cada tarefa ou atividade específica, né? Ele é muito detalhado, tá? Ele é projetado para curto prazo, para o imediato. Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de metas específicas. É definido no nível operacional para cada... Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$ 150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e vespertinas noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande
curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Da tarefa ou atividade. Bacana? Ou seja, nós temos aqui a pirâmide da administração. 3 níveis, estratégico, tático e operacional. No estratégico, importante, visão, recordar, fixar conteúdo, não pode ter preguiça. Concurseiro que tem essa mentalidade proativa, ninguém segura. Pensa em toda a organização, tem foco no longo prazo, estipula objetivos genéricos e globais. Tático, meio de campo, pensa no departamento, setor, tem foco no médio prazo, possui objetivos mais detalhados e mensuráveis. Operacional, pensa no processo ou atividade, tem foco no curto prazo, possui objetivos detalhados e específicos, é o planejamento tático, né? Operacional. Né? Olha lá, um exercíciozinho para a galera. MPU, CESP, um grande concurso aí, né? Inclusive, aí, nós aqui do LAC Concurso, nós já fizemos 2 temporadas por MPU, em 2010 e 2013, as 2 campanhas muito bem sucedidas, né? Muitos alunos aprovados aqui do LAC, né? Parabéns para a galera aí. E aprovado, é claro, todos os grandes mestres do LAC aí que contribuíram para isso, né? A concepção de uma nova política de controle constitui ação de planejamento de nível operacional. E aí, galera? Concepção de política. Gente, política faz parte do estratégico, do tático ou do operacional. Gente, política diz respeito a toda a organização. Se diz respeito a toda a organização, ele é abrangente, ou seja, está errada a questão. Professor, eu quero corrigir. Chama-se nível não operacional, nível estratégico, tá certo? Nível estratégico ou institucional. Bacana? Vamos aqui. Resumo para a galera aí. Níveis: institucional, intermediário, operacional. Tipo: estratégico, tático, operacional. Ok. Estratégico, genérico e sintético, resumido. Tático, menos genérico e mais detalhado. Operacional, detalhado e analítico, né? Tempo: estratégico, longo prazo, médio prazo para o tático e curto prazo para o operacional. Orientado, amplitude do estratégico, orientado ao macroambiente, aborda a organização como um todo. Tático, setorizado, né? Aborda cada unidade organizacional em separado. E, claro, o operacional, orientado ao microambiente. Microambiente operacional, macroambiente estratégico. Macro, grande. Cada operação em separado, né? Último item a ser estudado na nossa grande aula são os tipos de plano. Nós temos diversos tipos de plano, né? Então, o plano que vai fazer acontecer, que vai fazer ser realizado o planejamento e os objetivos. Por exemplo, um tipo de plano. Aquele plano relacionado com métodos. Colocou métodos, rapaz, o nome desse plano é um procedimento, tá? Então, procedimento é um tipo de plano, isso pode cair na prova. Métodos de trabalho ou execução representados por organogramas, é um tipo de planejamento. 2, olha só, os relacionados com dinheiro, orçamento. Então, orçamento é um tipo de plano, tá? Receita e despesa em um dado espaço de tempo. Outro exemplo, relacionado com tempo, programas ou programações. Outro tipo, relacionados com comportamentos, regras ou regulamentos são tipos. Então, nós temos aqui diversos tipos de plano. Importante que você tenha esse juízo de valor. Procedimento, orçamentos, programas, programações, regras ou regulamentos são tipos de planos, né? Resumindo tudo, para entrar na bateria de exercícios, né? Institucional, produtos, né? Missão, visão, valor de toda a organização, longo prazo, departamento. Bacana. Eu acho que eu já bati bastante nesse assunto, né? Vou dar uma puladinha aí. Bacana? Vamos lá, comigo aqui. Anatel CESP. Análise do ambiente interno, o estabelecimento de objetivos
e a escolha das estratégias são atividades inerentes ao processo de planejamento. Certo, errado? Corretíssimo. Tá certo essa questão aqui. Professor, ambiente interno. Lembra que eu falei para vocês fazerem algumas anotações? E lá nas anotações eu falei que ambiente interno você tem que vincular a palavra planejamento, né? Próximo exercício, tá? Comigo aqui. Aliás, antes do próximo exercício, tem algumas... você tem que estar estudando para sempre, para concurso, né, cara? E tem alguns concursos aí, né, que pede para você fazer uma redação, tá? Aí, já pensou? Você nunca estudou planejamento, cara. O cara manda você escrever 50 linhas sobre planejamento, e aí? É difícil sair alguma coisa coerente, não é isso? Então, olha só, estou colocando aqui para vocês benefícios do planejamento, só para você colocar lá. Primeiro, olha só, foco e flexibilidade. Tá? Professor, por que essa flexibilidade aqui? Porque é o seguinte, cara, não existe planejamento engessado. Todo planejamento pode ser alterado. Todo planejamento pode ter seu replanejamento, tá certo? Ele pode ser alterado durante o percurso, pode fazer um replanejamento. Então, não é uma peça estática. Até do setor público, o planejamento pode ser alterado. Só que o planejamento do setor público, ele é instituído mediante uma lei. Então, você tem que alterar essa lei que criou o planejamento. Então, o planejamento era uma peça flexível. Tá? Isso é importante. Tá? Então, você vai definir foco, objetivo, flexibilidade. Você vai definir os objetivos comuns da organização. Já pensou? Todo mundo sabe quais são os objetivos da organização? Aí todo mundo segue na mesma direção. Tá? Coordenação, distribuição de tarefas ocorre na fase do planejamento. A administração do tempo também é um dos grandes benefícios do planejamento. Né? Mais um exercício para a galera. O planejamento é a função administrativa que define a empresa no início dos planos. O que é, o que faz, aonde, como está e estabelece o que a empresa quer ser, o que quer, como quer estar, onde quer estar em determinado momento o futuro. E aí, galera? Planejamento. Então, um cara colocou aqui o planejamento. Aí eu pergunto, o planejamento define... que define a empresa no início dos planos, o que é, sim, o que faz, onde, como está. Observe que lá atrás tem um texto que nós colocamos exatamente isso aqui. Então, essa questão aqui está absolutamente correta, não tem nada que prejudique essa questão. Né? Vamos para outra aqui, questão do TCU. Né? Por meio do planejamento, define-se os objetivos, bacana, decide-se sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los, adequadamente, dividindo-se o trabalho, atribuindo-se responsabilidade às pessoas, estabelecendo-se mecanismos de comunicação e coordenação. E aí, professor, o cara que fez no automático errou, porque olha só, planejamento, define-se objetivos, correto. Ok, correto. Defina-se sobre recursos e tarefas necessários? Sim, esse cara aqui é o quê, esse cara aqui é o como. Agora, dividindo esse trabalho, atribuindo-se responsabilidades às pessoas, estabelecendo os mecanismos de comunicação e coordenação, todo esse restante aqui diz respeito à função, ao elemento organização. Professor, agora eu estou conseguindo enxergar como que o examinador cobra a questão. Então, a questão aqui está errada. Você viu como não é difícil? Basta vocês aí terem um juízo de valor e uma visão aí que vocês conseguem acertar qualquer questão de planejamento. Bacana? Poxa, passou rápido, hein? Então, finalizamos aí mais uma aula para a galera aí de planejamento. E eu quero fechar com o pensamento aqui de Peter Singer, né? Então, o pai da quinta disciplina, né? Não force o crescimento. Elimine os fatores que o limitam. Olha aí, né? Então, você não deve forçar o crescimento, tá? Você deve eliminar tudo aquilo que vai te boicotar,
fazer um boicote contra você que vai impedir que você alcance seu objetivo. Inclusive no estudo tem muito. Tá? Você tem que ter uma reflexão e saber o que vai contribuir com seus estudos e o que não irá contribuir. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e vespertinas noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.